O Diálogo Plural volta agora para o seu último bloco. Estamos com o doutor Ricardo Lagreca, que é diretor do Hospital Onofre Lopes, e com Vânia Machado, dirigente do Sinteste RN. Estamos discutindo sobre a MP 568. Doutor Ricardo, quais são os médicos dentro do Serviço Público Federal que vão ser atingidos com essa medida? Todos os médicos federais do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que são 42 mil ativos e aposentados, né? Pensionistas. Do Ministério da Educação são 6 mil e tantos médicos que são atingidos, né? O INSS e várias outras. Todo médico federal ele é atingido, né? Trabalhadores atuais e os aposentados e pensionistas também. Isso é uma informação importante, porque há muita dúvida. Eu acho que vai ser só o médico do Ministério da Educação. Não. Vão ser todos os médicos federais que vão ser atingidos por isso. E os civis da Marinha e da Aeronáutica também vão ser atingidos. Também, médicos federais, das Forças Armadas também. Como todos são atingidos. Agora, eu quero que talvez essa dúvida surja com a população, porque a gente só vê uma mobilização, por exemplo, dentro da própria universidade, que foi feita até pelo Sinteste, né, com os médicos, com o Sindicato dos Médicos, mas a gente não vê uma mobilização maior dessas outras áreas médicas com relação a essa medida. Pelo menos aqui em Natal não se viu essa mobilização. Se puxa muito pela questão da universidade. O Sinteste dos trabalhadores em terceiro grau da universidade tem essa mobilização. Não acha que poderia ter uma mobilização maior com outros médicos de outras áreas do setor federal, ou está tendo essa mobilização para chegar em Brasília? Está sendo articulado. Nós fizemos agora essa semana uma assembleia no dia 30, um ato público, né, com todos os segmentos federais aqui, só que eles têm menor proporção, né, estão em vários locais, não estão tão concentrados como o nosso da universidade, que a gente já localiza nos 4 hospitais universitários e alguns setores dentro do campus da UFRN. Então, o maior quantitativo está mais no nosso segmento. E o Sinteste tem feito isso, através de abordagem com os parlamentares do Rio Grande do Norte, lá no aeroporto, pedindo apoio para que as medidas supressivas sejam aprovadas, que sejam retirados esses artigos. Temos feito mobilização com atos públicos em frente ao Hospital Onofre Lopes, com caminhada para a maternidade Januário Cico, na tentativa de não só mobilizar a categoria, como também a própria sociedade, que fica à mercê de algumas informações e que, infelizmente, a mídia não transmite como deveria. Então, por isso que o Sinteste tem essa responsabilidade de estar falando o outro lado da notícia, a verdade dos fatos, para que a sociedade saiba que ela também será prejudicada. Doutor Ricardo, o senhor vem acompanhando o senhor já está há bastante tempo na direção do UOL, vem acompanhando, digamos assim, um bom desenvolvimento do hospital. E uma medida como essa vem, talvez, tirar toda uma política de desenvolvimento do hospital. Claro, são consequências muito ruins que podem acontecer se isso realmente tiver continuidade, não tem a menor dúvida, né? Nós estamos com o hospital, a cada tempo que passa, ele melhora muito do ponto de vista de tecnologia. As pessoas estão acompanhando esse desenvolvimento, mas aí surge uma atitude como essa e isso fragiliza muito essa regularidade que nós estamos apresentando, né? E essa estabilidade, ela não é aconselhável para nada poder prosseguir. Mas, complementando a resposta de Vânia, os órgãos de classe da área médica, eles têm trabalhado sim, também. Né? Exemplo dos nossos conselhos regionais de medicina. Né? Existem movimentos importantes, já houve aqui no movimento do Conselho Regional, o próprio Sindicato Médico. O CIMED, nós temos feito atividade conjunta com o CIMED-RN e o Sinteste. E aí, ao longo das capitais também, São Paulo, o Rio de Janeiro já fez um movimento significativo, São Paulo fará outro movimento, né? Proporcional à gravidade dessa medida que está sendo colocada para todos nós. Está sendo ventilada uma audiência pública em Brasília, para que haja realmente uma mobilização maior e uma discussão de fato para que a gente possa alcançar o êxito. Acho que está tendo aí um contraponto, assim, querer aumentar a quantidade, né, até a questão médica, e diminuir na qualidade. Isso já é e mesmo que a gente são várias contradições. São contradições que aquela questão, até uma questão a validação do diploma estrangeiro para cá, para tentar talvez tapar um buraco, tapar o sol com a peneira. Eu não quero acreditar que isso seja nenhum plano, porque realmente se for, é terrível. Isto é, o médico, a gente aumentar o número de médicos, inclusive pelo número de escolas médicas que estão aumentando significativamente no Brasil,
Já tinha muita escola médica, está aumentando mais ainda. Né? A validação de diplomas de médicos estrangeiros de países próximos aqui ao nosso, portanto, aumentará o número dos médicos e, ao mesmo tempo, esse nível salarial baixando, então vai tornar o médico uma qualidade muito ruim, e não é isso que a população quer, com certeza não quer. Vai tornar o médico uma coisa muito comum, não é? E muito barata. É um retrocesso, então, né? Não significa, ou melhor, isso não pode de maneira nenhuma acontecer. É um retrocesso. Já houve época, né, doutora Greca, que as pessoas ofereciam emprego público e as pessoas não queriam, de tão desvalorizado que era. Então, em pleno século XXI, a gente ser, né, surpreendido com essa medida de ataque aos trabalhadores. Mas temos muita esperança que o governo, com auxílio de todas as classes, entidades, a sensibilização dos parlamentares todos e do próprio governo, ele entenda que essa medida ela não pode ir adiante. Temos muita esperança que isso realmente aconteça, como já foi essa sinalização do próprio Ministério da Educação, do próprio Ministério do Planejamento, eles entenderem que essa medida ela não é sustentável. Portanto, eles próprios também irão fazer uma certa movimentação na próprio Congresso Nacional para que essa medida não vá à frente. Bom, estamos chegando ao final do programa Diálogo Plural. Vamos para as considerações finais sobre essa MP que atinge drasticamente e que a gente passou nesse programa, não só a categoria médica, mas toda uma população. Doutor Ricardo. Eu quero agradecer essa oportunidade para que a gente pudesse esclarecer alguma coisa em relação a essa medida, né? Foi muito importante esse momento, né? Agradecer ao convite do Sinteste, foi quem nos convidou para que participassem desse instante tão significativo para que a gente possa não estar de maneira nenhuma fazendo nenhuma pressão, mas no sentido de mostrar de uma forma quase que negociando com o governo para que ele não vá à frente nessa decisão de tomar essa medida. Muito importante essa forma de a gente se comunicar com todos que nos foi agora oferecida. Vânia? O Sinteste-RN convida e convoca todos os médicos federais do Rio Grande do Norte a se engajarem nessa luta, a não ficarem parados, porque nós temos a metade desse Congresso comprometido com a retirada de direitos dos trabalhadores. Então, só a pressão dos trabalhadores é que vai, de fato, garantir esse êxito, a supressão dos artigos que atingem os médicos e médicos veterinários e também os demais profissionais da área da saúde. Então, a gente chama principalmente os 4 hospitais universitários que a nossa direção atua, para que os profissionais não fiquem parados, participem das atividades, leiam o que isso significa, vejam o seu contra-cheque, que já está no seu contra-cheque, na prévia todo mundo já viu. Então, assim, já é lei, porque a medida provisória tem força de lei, e a gente tem que continuar a luta, junto com o Sindicato dos Médicos da RN, a gente conclama os órgãos, os conselhos dos profissionais para estarem junto conosco. O Sinteste está aberto e parabéns também à nossa direção, a direção do Sinteste-RN, por chamar essa temática tão relevante e também a sociedade para estar junto conosco. Se quiser tirar dúvidas, estamos à disposição, podemos fazer palestra. O que precisar com relação a isso, nós estamos dispostos a dialogar com a sociedade. Bom, agradecemos a presença do Dr. Ricardo Lagreca, Vânia Machado, aqui no nosso programa Diálogo Plural. E se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.